Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Nós estamos lendo agora o livro de Esther. Convido você, se não for inscrito, a se inscrever no canal. E se você quiser acompanhar a leitura, eu lembro você de acionar ali o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos então, neste momento, para o conteúdo de hoje. E neste vídeo leremos Esther capítulo 8. O rei determina a favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei transferiu para a rainha a casa e todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. Então o rei tirou o seu anel-selo, que havia tomado de volta de Amã, e o entregou a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens que pertenceram a Amã. Versículo 3. Todavia, Esther voltou a rogar ao rei e, lançando-se aos pés dele, implorou-lhe em meio a muitas lágrimas que revogasse o plano maligno que Amã, o descendente de Agag, tinha engendrado contra os judeus. Diante do gesto de Esther, o rei prontamente lhe estendeu o cetro real em sinal de aprovação, e ela se levantou diante dele. Versículo 5. E confirmou sua súplica, dizendo: se for do agrado do rei, e se hoje alcanço o seu favor, e se ele considerar justo, e se eu mesma for agradável a seus olhos, que ele revogue expressamente todas as cartas que Amã, filho do Agagita Amedata, descendente de Agag, escreveu e endereçou a todas as províncias do rei, determinando o extermínio de todos os judeus. Versículo 6. Porquanto, como me será possível suportar a dor de ver a desgraça que se abaterá sobre todo o meu povo? Como resistirei à destruição da minha própria família? Versículo 7. Em seguida, o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e passei todos os seus bens para Esther, porquanto ele atentou contra os judeus. Versículo 8. Escrevei, pois, agora mesmo, novo decreto a respeito dos judeus, o que bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o meu anel real, porque todo edito redigido em nome do rei e selado por meio do seu anel é irrevogável. Versículo 9. Imediatamente foram convocados os escribas reais, e esse fato ocorreu no 20º dia do 3º mês, o mês de Sivan, isto é, entre maio e junho. Os secretários do rei escreveram todas as ordens ditas por Mardoqueu, ditadas por Mardoqueu, aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cuxi, Etiópia. Essas determinações foram redigidas na língua de cada povo e segundo a escrita de cada província,
como também os judeus, na sua própria escrita e linguagem. Versículo 10. Mardoqueu escreveu cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos fortes e velozes, todos da cavalaria especial do rei. Versículo 11. E o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade, o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Resguardava também o direito de saquear os bens dos seus adversários em guerra. Observemos aqui, haja visto que o povo judeu estava falando aramaico, tal como muitos do Império Persa, o contraedito, que foi escrito na língua e na escrita dos judeus, deve ter sido escrito em hebraico. As cartas foram seladas com o anel do rei, que antes foi usado por Amã para destruir os judeus e agora foi usado por Mardoqueu para salvá-los. Assim como o edito de Amã decretou a destruição dos judeus no 13º dia de Adar, capítulo 3, versículo 12, agora eles tinham o direito legal de se defender no mesmo dia. Agora eles tinham o direito legal de se defender no mesmo dia. Versículo 12. As determinações do rei entraram em vigor em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Versículo 13. Uma cópia desse decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que, naquele dia, os judeus estivessem prontos para vingar-se de todos os seus inimigos. Vingar-se de todos os seus inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da cavalaria especial do rei partiram apressadamente por causa da ordem expressa do rei. Esse decreto foi promulgado, inclusive na capital, Susã. Versículo 15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e coberto por um manto de linho fino, vermelho púrpura. E toda a capital de Susã exultava de júbilo. Exultava de júbilo. Agora estarei lendo o comentário da Bíblia King James atualizada, a Bíblia que estou lendo. Agora chegara o tempo de Mardoqueu, entre aspas, o amigo do rei, o segundo em importância e autoridade no reino. Agora chegou o tempo de Mardoqueu, amigo do rei, o segundo em importância e autoridade no reino, que tinha a honra de usar o anel e as vestes reais, que acabamos de ler aqui no versículo 15. Ainda assim continua o comentarista. A prosperidade e a alegria dos judeus era de tal ordem que muitos gentios se convertiam ao judaísmo. Essa é uma das poucas alusões bíblicas à conversão dos povos gentílicos
a religião judaica, como já previsto pelo profeta Isaías. Isaías 56, 6 a 8. A queda de Amã e a elevação de Mardoqueu à posição de, entre aspas, amigo do rei, não podia ter sido planejada pelo melhor prognóstico humano, porquanto todos os indicadores apontavam exatamente na direção do vexame e da destruição completa. Contudo, pela soberana graça e misericórdia, entre parênteses, a providência de Deus, até o ato de Amã de suplicar clemência, capítulo 7, versículos 7 a 8, e o de preparar uma forca para Mardoqueu, capítulo 7, versículo 9, contribuíram para o extermínio do inimigo do povo de Deus. Romanos 8, 28. Que está escrito da seguinte forma: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Beneficiar todos os que o amam. Quem são que os amam, que ama a Deus? Os que amam a Deus são os que obedecem a sua palavra. Voltando aqui no comentário em Esther, aquela vindicação do povo de Deus para uma prova mais que eloquente da providência do Senhor, cujo fato os pagãos não podiam deixar de reconhecer e que fazia muitos rogarem por suas conversões diante da evidência de um Deus vivo, poderoso, soberano e zeloso para com os seus e de toda a terra. Que vamos ler no versículo 17 agora. Em cada província e em cada cidade, onde quer que se anunciasse. Mas eu vou ler o 16. E grande felicidade, alegria, satisfação e honra tomou conta dos corações de todos os judeus. Agora sim, versículo 17. Em cada província e em cada cidade, onde quer que se anunciasse as ordens do decreto real, explodia entre os judeus grandes manifestações de contentamento, seguidas de animados banquetes e festas. Muitos gentios, pessoas que pertenciam a outros povos do reino, se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Observemos aqui, antes Mardoqueu rasgou suas vestes, como nós vimos anteriormente, e andou vestindo de pano de saco e coberto de cinzas, lá no capítulo 4. Agora, Mardoqueu usava vestes reais de azul e branco. Antes, a cidade de Susã estava perplexa. Capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Agora, o povo regozijou-se e alegrou-se. Antes, os judeus estavam em um grande lamento, jejum, choro e lamúrias, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinzas. Agora eles tinham luz e alegria, e regozijo e honra. Apesar dos judeus terem ficado com medo do povo da terra, entre os quais eles viviam, agora o medo dos judeus lhes sobreveio de alguns deles. A expressão se tornaram judeus é uma única palavra no hebraico, mityahadim, encontrada somente aqui no Antigo Testamento. Trata-se de um verbo reflexivo derivado do substantivo próprio, entre aspas, judeu, Yehudi. Alguns entendem que o verbo significa, entre aspas, se tornar um judeu, isto é, converter-se ao judaísmo.
Muito bem, então, resumindo, nesse capítulo 8, após a intervenção de Ester, o rei Xerxes emite um novo decreto permitindo que os judeus se defendam contra seus inimigos. Mardoqueu é encarregado de redigir este novo decreto e selá-lo com o anel do rei. O texto do decreto é enviado por mensageiros a todas as províncias do reino, garantindo aos judeus o direito de se reunirem e se defenderem contra qualquer ataque. A notícia do novo decreto traz alívio para os judeus que anteriormente estavam desesperados diante da ameaça do extermínio. O capítulo termina com os judeus celebrando e sentindo esperança renovada diante da mudança de sorte que lhes foi concedida. Este momento marca uma virada na história, onde a providência de Deus, a providência divina, é evidente na proteção do povo judeu. Então, uma das principais lições aqui do livro de Ester é a importância, nesse capítulo, a importância da coragem, da fé e da confiança em Deus, mesmo diante de adversidades. Ester e Mordecai são exemplos de pessoas que confiaram em Deus e agiram com coragem para enfrentar os desafios. Além disso, a história destaca a importância de estar disposto a lutar pela justiça e pela proteção daqueles que são oprimidos, mesmo quando isso envolve riscos pessoais. Muito bem, querendo Deus, estaremos lendo subsequentemente o capítulo 9, onde veremos a vingança dos judeus, depois a instituição da festa do Purim.